A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um presente diário para a glória do nosso Deus. Aqui no Evangelho de João 6:48, a palavra de Deus diz assim: Eu sou o pão da vida. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós sabemos que nós fomos criados pelo nosso Deus com limitações e com certos tipos de precisões. E uma das precisões de todos os seres humanos é a alimentação. Nós precisamos nos alimentar para que nós possamos ficar de pé. Nós precisamos nos alimentar corretamente para que nós possamos ter uma vida saudável. Nós precisamos de alimento. A nossa carne precisa de alimento, meus irmãos. Assim foi com o povo de Israel, quando nosso Deus tirou aquele povo com o braço forte do Egito e introduziu aquele povo na terra prometida. No deserto, aquele povo passou por certo tipo de privações. E uma das privações que eles passaram foi a alimentação. Você sabe muito bem que aquele povo murmurou muito contra Deus, murmurou muito contra o Senhor. Então o Senhor enviou maná que desceu do céu para saciar a fome daquele povo, para alimentar aquele povo durante 40 anos. Aquele maná, meus irmãos, servia de sustento para o corpo daquele povo. Servia de sustento para que eles tivessem força para caminhar, porque longa era a jornada que eles iriam ter que peregrinar pelo deserto. E o maná servia de alimentação para o povo de Deus. Hoje, o nosso Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, deu a todos nós o verdadeiro maná que desce do céu, que sacia a fome do mais vil pecador. E esse maná é o nosso Senhor Jesus Cristo. O povo não estava entendendo quando Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Eles se questionavam, eles se perguntavam: como é que esse pode dar a sua carne para que nós venhamos comer? O povo não estava entendendo, porque o que Jesus estava falando era algo espiritual e o povo ainda estava na carne. Quando Jesus disse, meus irmãos, eu sou o pão da vida, ele estava ensinando a mim e a você que assim como nós precisamos do alimento diário para nós ficarmos de pé, para que o nosso corpo venha a crescer robusto, assim nós precisamos do pão que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: os vossos pais, eles comeram maná no deserto, mas eles morreram. Este pão, ou seja, este pão da vida, a qual desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, esse pão da vida, todo aquele que comer deste pão, ele não vai perecer, ele não vai morrer. Jesus estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Então, se alguém dele comer, esse alguém viverá, meu irmão, eternamente. Viverá eternamente. E o pão que desceu do céu, ele nos serve para nos sustentar espiritualmente. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, ele estava dizendo: eu sou o teu mantenedor. Eu sou aquele que te guio por águas tranquilas. Eu sou aquele que conduz as minhas ovelhas a pastos verdejantes. Eu sou aquele que você encontrará refúgio, abrigo, consolo para as horas de dificuldade. É algo espiritual. Ou seja, a tua alma precisa desse alimento. A nossa alma precisa desse pão, desse alimento diário para a nossa vida. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. Então esse pão que desceu do céu, ele é o nosso mantenedor espiritual. É ele que nos guia segundo a palavra de Deus, é ele que nos mostra o verdadeiro caminho, é ele que nos conduz ao caminho da salvação, é ele que nos guarda das tentações. Esse é o nosso Jesus. Esse é o verdadeiro pão que desceu do céu. Nada comparado com aqueles que os israelitas comeram no deserto, porque eles comeram e voltaram a ter fome. Eles comeram e morreram, mas
aquele que comer este pão da vida, ele viverá eternamente. O nosso Jesus, ele é o pão da vida. O nosso Jesus, ele é o nosso mantenedor, é o nosso sustentador. Ele é o nosso guia espiritual que nos levará até Deus. Não existe mediadores entre Deus e os homens, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, comamos deste pão, nos alimentemos deste pão todos os dias, corramos para a palavra do Senhor e sejamos edificados na palavra do Senhor, porque o nosso Jesus é o pão da vida. Nós podemos encontrar deste pão na palavra que o Senhor nos deixou, na palavra do nosso Deus. Nós podemos ser saciados, alimentados espiritualmente com a palavra que o nosso Deus deixou a mim e a você. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. Aquele que comer deste pão terá a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus. Graças a nós te damos, Senhor, porque nós podemos nos alimentar do pão da vida, do verdadeiro pão que desceu do céu. O pão que o nosso Deus entregou a cada um de nós, que é o seu Filho amado, Jesus Cristo. Que todo aquele que comer deste pão terá a vida eterna. Todo aquele que comer deste pão será saciado espiritualmente. Como foi dito, esse pão é o nosso guia, é o nosso sustentador. Esse pão é aquele que nos mostra a verdade. Esse pão é aquele que nos levará até Deus, o nosso único mediador. Graças te damos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pois nele há salvação, nele há consolo, nele há abrigo para nossas almas. Te peço agora, ó Senhor, que o Senhor venha confortar esse meu irmão e essa minha irmã, que o Senhor também venha dar a eles deste pão espiritual que é nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser saciados, alimentados pelo esse pão que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que traz paz aos necessitados. Louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor, eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos, que Deus abençoe sua vida e o seu dia grandemente, em nome de Jesus. Amém.